E vive e salve Mário de Andrade. Como é bom ouvir Mário de Andrade assim, vivo, pulsante, né? Sair do livro, pulsando. Bem-vindos, bem-vindas. Já perceberam que hoje a gente está aqui, nesse espírito, para celebrar Mário de Andrade e para entender melhor a importância desse clássico da literatura brasileira, da poesia brasileira, Pauliceia Desvairada, que está completando 100 anos. Com a gente, para a gente entender melhor, para a gente viajar nesse universo e nessa publicação, a gente tem aqui uma estudiosa, uma professora que vai contar para a gente tudo. Vocês podem perguntar tudo que vocês quiserem de Mário de Andrade, que ela pode responder. Maria Augusta Fonseca, ela é professora sênior, foi bolsista da FAPESP, da Fundação Vitae, pesquisadora do CNPq. Ela atua no programa de pós-graduação do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É autora dos livros Palhaço da Burguesia, Serafim Ponte Grande e o Universo dos Circos, Oswald de Andrade, Biografia e Por que Ler Mário de Andrade. E também uma das organizadoras do livro que a gente falou agora para vocês, que é o Lirismo mais Crítica mais Arte igual à Poesia, um século de Pauliceia Desvairada. Esse livro ali, olha, que está nas mãos do Pascoal da Conceição, a primeira edição dele, né? Facsimilar, quer dizer... Na época, as pessoas compraram exatamente essa capa maravilhosa, os losangos, que a gente depois vai falar um pouco sobre isso também. E aí, Pascoal da Conceição, né? De falar sobre ele que está aqui com a gente, que muita gente, oi, bem-vindas, muita gente entrou em contato com Mário de Andrade a partir do Pascoal, né? Muita gente, sim. Depois você fala sobre isso, ator, dublador, produtor teatral, diretor. Tem um papel bem conhecido dele, que é o Doutor Abobrinha. Sim, né? Hoje saindo de casa, o vizinho falou, aí, Doutor Abobrinha, disfarçado de papa. Eu amo porque a gente vai e faz essa junção. É o Mário de Andrade, professor Abobrinha. Doutor Abobrinha. O Mário de Andrade, na minissérie Um Só Coração, foi feito pelo Pascoal da Conceição, ele que foi aluno da Escola de Arte Dramática da USP, se profissionalizou ali perto dos anos 80, no final dos anos 80 viveu a primeira vez o Mário de Andrade, depois ele conta pra gente, atuou em diversos espetáculos, no Teatro Oficina, Usina Zona, dirigido por José Celso Martinez Correia, trabalhou com Bibi Ferreira, trabalhou com tantos diretores importantes. Na pandemia, foi importante também essa presença da arte, e o Pascoal, digitalmente ali, apresentou Mário de Andrade Desce aos Infernos. E a gente quer você no palco de novo, Pascoal. Muito obrigada. Obrigado. Que bom você estar aqui. E aí, Maria Augusta, é claro que a gente vai falar dessa importância de Pauliceia, mas eu queria começar justamente a gente pegando o gancho do Pascoal, que ele entrou falando, declamando inspiração, que é o primeiro, né? É o primeiro poema do livro. De uma série de 22 poemas, publicado em 20 de julho de 1922. Desculpe, vocês estão ouvindo ela? Estão ouvindo, tá? Para não berrar também. Berrar, né, na América. Vamos falar no microfone. Para a América toda. Bom, enfim. Então, esse livro que eu acabei organizando junto com o Raul Antelo, de Pauliceia Desvairada, para celebrar o centenário do poema, desse livro, não é? Ele também tem, aqui para vocês verem, vocês estão vendo, está ilustrado, por Carlos Lemos. Cada um dos 22 poemas está ilustrado por um artista plástico, ou um gravador, ou um pintor, ou um desenhista, mas também por 3 fotógrafos. Então, junta tudo, fotografia, artes plásticas, de uma maneira bem ampla, não é? Então, acho que o livro está acionado aí por uma série de questões, de dúvidas, de pessoas colocando, são 22 ensaístas discutindo, cada um escolheu um poema, discutindo esse poema. Então,
é para a gente ler, reler Mário de Andrade, buscar dialogar com uma porção de pessoas, de intelectuais que estão aí para discutir, né? Eu queria começar dizendo que hoje, primeiro para agradecer o convite do SESC, a presença de todos vocês aqui, e do Pascoal, enfim, imensamente grata. Mas para dizer que hoje eu estava lendo a Folha de São Paulo e tem uma reportagem do Tom Zé, eu não sei se alguém chegou a ler na Folha, que ele começa dizendo: minha pátria é minha língua. Então é um tema muito importante para os modernistas, porque os modernistas quiseram atualizar a linguagem literária, buscando a oralidade da rua, da fala cotidiana, do comum. Então, a nossa pátria, a nossa língua, seja ela apresentada do modo como for, mas nós temos que respeitar essa nossa língua, respeitar aquilo que está sendo trazido e são os artistas que movem essa língua, que movem criando a partir dessa língua, criando com as sonoridades, com os ritmos, com as imagens, as metáforas, então recriando um mundo através dela. O Tom Zé disse uma coisa importante que eu anotei aqui, dizendo que nós vivemos um tempo decaído até a barbárie. De fato, nós vivemos um tempo em que os valores foram jogados para o lixo, em que a arte, a cultura, tudo isso é subestimado, é chacoteado. E nós estamos aqui exatamente para trazer para o público, entendeu? Esse interesse. Eu vejo essa Bienal cheinha de pessoas, de gente interessada na leitura. Isso é um ânimo para os escritores, é um ânimo para todo mundo, é um ânimo para todos nós, público também. Não é? Então, o Tom Zé, fazendo os questionamentos dele e propondo reflexões, ele põe na roda o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, mas ele atenta também para uma composição do Chico Buarque, que recentíssima, não sei se vocês já têm conhecimento, mas também podem buscar aí enfim, virtualmente, que já está divulgado, que é Que Tal um Samba? Ah, é lindo. Põe o microfone um pouquinho mais. Tá bom. Que Tal um Samba? E ele diz o seguinte, que essa música de Chico Buarque é de chorar, ele diz. Porque tudo o que a gente fala com violência, o Chico Buarque encontra um jeito de falar com amor. Então, essa proposta ampla de diálogo que traz o canto novo do Mário de Andrade, não é? Pauliceia é de tudo um pouco. Ela tem a violência, ela tem o amor, ela tem São Paulo inspirando o poeta, São Paulo, comoção da minha vida. Não é? Mas é uma obra rica na leitura do Brasil. Ele vai trazer num tripé uma leitura da poesia nova, uma leitura do Brasil e uma leitura da própria estética, que é o que ele vai chamar de arlequinal. Mas arlequinal, daqui a pouco eu falo mais um tanto disso, é tudo, é um conjunto que vai da violência mais profunda até as sutilezas. Como ele leu, bofetadas sutis, não é? No Trianon. Não é? Essas bofetadas líricas no Trianon, porque nessa época, preparando a Semana de Arte Moderna, eles discutiam, os intelectuais, não eram mais de 100, os nossos modernistas, mas veja o barulho que eles causaram e até hoje estão aí nos provocando, né? Eram provocações mesmo. Então, as bofetadas líricas, porque eram discussões entre eles sobre poesia. Então, ele traz aqui o contraditório, não é? Que é muito bela essa imagem que ele faz. Ele está fazendo ecoar aqui um manifesto que, algum tempo antes, acho que de 17 ou 18, o Mayakovsky, junto com outro poeta russo, Kliebnikov, e mais outros poetas, escreve um manifesto também para fazer uma oposição ao que estava morno
já era a União Soviética, 17, 18, né? Mas o que estava morto na literatura, lá eu vou falar na Rússia, mas a gente já toma o conjunto, né? Que ele vai escrever uma bofetada no gosto público. O público tem um gosto, precisa chacoalhar esse público. E depois, claro, não é, esse manifesto, enfim. E eu acho que esse poeta que vai trazer essas questões todas ao longo de 22 poemas, ele no segundo poema, ele escreve sobre o próprio sujeito poético, que é o trovador. Aquele que... E aí nós vamos esperar que o nosso Pascoal fale o trovador, mas só para contar que trovador remonta à poesia trovadoresca, que são as primeiras poesias que estão aparecendo depois de formada a língua nova. Depois da queda do Império Romano, quando vai se criar, o continente europeu vai começar a emergir, antes não tinha, era o Império Romano, as pessoas vão ficando nos lugares e vão aparecendo as línguas românicas, não é? Que a gente também chama de neolatinas e tal. Então, em Portugal emerge uma língua, na Espanha e assim por diante, na França. Então os poetas começam a escrever poesia nessa língua nova, é o canto novo, não é? Que vai aparecer na Provença e no sul da Itália, não é? Depois levada a Portugal por Sá de Miranda. Mas eu não vou falar da história total, eu quero que ele, então, fale desse novo trovador, esse cantador que é o Mário de Andrade. Por favor. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo no meu coração arlequinal, intermitentemente, às vezes é um doente, um frio na minha alma, doente, como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, sou um tupi, tangendo um alaúde. Posso falar uma coisa? Pode. Vou falar uma coisa. O livro do Mário de Andrade começa com São Paulo, São Caetano, São Bernardo, Santo André. Aqui era Piratininga, Tamanduateí, mas esses santos todos baixaram, todo lá do Vaticano para cima das terras indígenas. O poema começa imediatamente num protesto de São Paulo, galicismo berrando nos desertos da América. Vamos pro inferno, é isso, esse galicismo que chegou aqui. O poema começa exatamente com essa grande provocação. Ele foi chamado de sacanagem de Papa do Modernismo, que era Papa do Futurismo. É sacanagem, né? Chamar dele. Então, quando meu vizinho me confunde com o doutor Abobrinha, se eu tivesse de Mário de Andrade, também me confundiria, falaria que eu era o doutor Abobrinha. Mesma coisa, é uma provocação geral. Mas eu acho que agora, lá no túmulo, ele está optando por juntar tudo isso. Nessa hora que a gente está revendo o colonialismo todo, essa sociedade terrível escravocrata que está dentro desses primeiros poemas, que estava lá nas escadarias do Teatro Municipal, nesse protesto e tudo mais. Ele disse, para falar o meu poema, tem que saber cantar, tem que saber urrar também, entendeu? Não só cantar, mas urrar também, que são poemas para urrar nas escadarias. Então, esse é o Mário de Andrade. Quando ele fala os homens, sentimentos vindo asperamente dos homens das primeiras eras, quem são esses? Quem são esses aqui? Que há 15 mil já estavam aqui. Esses sentimentos em mim, eu sou um tupi, tangendo o alaúde. Que maravilha! Esse daí. Mário de Andrade. Agora, que imagético que é isso, um tupi tangendo um alaúde. Como o Mário consegue, né, a partir da poesia, trazer questões tão complexas para a gente, da nossa formação, e esse novo trovador que você nos diz aí, é um trovador que está olhando para a língua brasileira? Isso daí, é isso mesmo. Então, veja, ele está esse canto novo que começa incorporando a fala brasileira,
não é a língua importada de Portugal, é já a língua modificada, e não tem como. Quando ele diz eu sou um tupi tangendo um alaúde, o tupi, a palavra, o termo tupi, é um termo da língua geral. Eu digo língua geral porque não é o tupi, ela foi transitada, está escrito, não é? É uma língua, a língua que não tinha escrita, não é? Eles são povos ágrafos. Mas os jesuítas, já não está mais aqui, O Papa de hoje é jesuíta, vocês sabem, né? Jesuíta. Pode falar. Tô aqui, os jesuítas, tá eles, para alfabetizar os índios, eles fizeram uma transliteração. O som que saía... E tupi é uma transliteração de um som tupi, né? Uma tupi enfim, assim como você tem Tietê, você tem Anhangabaú, são termos transliterados, porque estão escritos, não é? Sabiá, e assim vamos. Mas a gente já não... Como a gente incorpora tudo isso no cotidiano, já não percebe mais. Então, quando ele diz eu sou um tupi, quer dizer, eu sou um ameríndio, eu sou um nativo, não é? Esse que ele está dizendo, que hoje estão sendo achincalhados, colocados, mortos, assassinados, não é? São esses que ajudaram a formar esse povo miscigenado. Nós somos um povo miscigenado. Os autóctones são os índios, e ponto final. Nós viemos, seja quando foi, se na caravela ou no último dia aí no Porto de Santos. Somos todos, não é? Uma mistura nesse Brasil. Então temos que respeitar isso, a nossa identidade é essa. Então, quando ele diz tupi tangendo um alaúde, o alaúde também não é um termo do português. É claro que ele é um instrumento que vem do árabe, não é? E vai ser al-hud, acho que a pronúncia, quem for aí pode me ajudar, mas vai dar em português de Portugal alaúde, uma outra transliteração também de um som, não é? Cada um, em francês vai falar lutte, no outro, cada um dará desse jeito. Então, veja, o Mário está colocando que nós somos não apenas de uma formação europeia. Nós temos a própria Europa, ela é misturada, ela foi educada, vamos dizer, civilizada por esses povos que chegaram. Os árabes civilizaram o sul da Espanha, o sul de Portugal, não é? E não apenas, mas, enfim, eles trouxeram uma riqueza de instrumentos, de tudo. E com isso, esse tupi, essa pessoa autóctone, vamos dizer, tocando um instrumento sofisticadíssimo que nos chega pela Europa, mas é um instrumento de origem árabe. Então, o Mário, todo tempo, e essa declaração, né, uma declaração do ser, mas essa declaração, ela é complexa, ela é convulsionada, ela é contraditória, como vocês vão ler, quer dizer, espero que todos vocês leiam Paulicéia Desvairada, né, e se encantem com cada um dos poemas, chorem, riem, e façam o que puder. Por quê? Esses 100 anos de Paulicéia que nós estamos comemorando, então, que tal Paulicéia? O meu tema também é que tal um samba do Chica, que tal Paulicéia Desvairada, né? Topamos, isso daí, topando, né? Então, é um livro cheio de uma riqueza múltipla de questões, não é? Que vem da assimilação da vanguarda. Porque que o artista faz? O artista, ele não é um repórter, não é? Ele não é um historiador, não é? Ele não é um antropólogo. Ele pode ter tudo isso junto. Mas o que ele faz? Ele busca na realidade externa e transforma essa realidade. Ele transforma através de um ritmo, da sonoridade. Por isso que os versos são dispostos e não pode mexer. Tem gente que vai escrever e começa a desalinhar, não é? Não pode, porque se o artista escolheu daquele jeito, é porque é daquele jeito. Se tem um espaço, uma linha entre um verso e outro grande, é um espaço que ele está querendo deixar para o respiro do verso, ou para inaugurar, por exemplo, aqui para declarar. Ele tem um espaço para declarar depois som tupi. Ele cria um suspense, ele cria... Então, a aura da poesia, ela é dada de um outro modo. O Mário disse, toda a poesia, toda a literatura é social. Ele vai falar, um minueto é social. Mas uma coisa é a arte social, outra coisa é uma arte de intervenção direta, não é? Uma arte participativa. Então, aqui em Paulicéia Desvairada, eu tenho de tudo um pouco.
eu tenho essa arte participativa e tem essa arte que é social sempre, é tirada, a palavra é tirada do nosso cotidiano, não é? Do coloquial. Então, ao captar o dia a dia da cidade, veja, Pauliceia é São Paulo. São Paulo tinha esse apelido de Pauliceia desde o tempo dos poetas românticos. O Castro Alves tem um poema que se chama Canção do Boêmio, que ele termina, ó Pauliceia, ó Ponte Grande, ó Glória, não é? Está glorificando São Paulo. O Mário vai escrever Pauliceia desvairada por uma razão muito óbvia, que eu acho que você vai contar um pouquinho do porquê da Pauliceia desvairada. Porquê? Conto. Tem uma coisa, a professora estava me contando agora há pouco, lá dentro, que a gente gosta de saber coisas, mas eu gosto, como tu gosta de saber das fofocas. E sabe que o Monteiro Lobato diz que o livro era para ser publicado logo no começo, janeiro, tudo mais, mas não foi. Estava atrasado, porque o Monteiro Lobato, segundo a professora me contou, falou, eu não entendo nada desse livro aí, eu não vou publicar, não. E foi até bom, porque aí o Monteiro Lobato, né, foi até um sucesso. Porque tem gente que realmente quer para não... É melhor não publicar. E o Mário de Andrade meteu o pau na Anita Malfatti e tudo mais. Então, mas eu vou falar... Quer que eu fale um pouquinho do livro, da edição do livro? Mais uma fofoca. É a seguinte, o Mário de Andrade morava... Tentar contar rápido, né? Por que ele escreveu esse livro, Pauliceia desvairada? Ele morava exatamente no Largo do Paissandu. E aí ele... Antigamente, agora não, né? Mas antigamente todo mundo morava junto, morava as famílias, era difícil, então famílias mais simples, mais pobres, morava todo mundo junto. Não morava só o pai, a mãe, os filhos, tudo, morava todo mundo. Pai, mãe, filho, tio, tia, fazia aquela coisa, todo mundo no mesmo quintal, junto. Já hoje, a gente não mora perto do pai e da mãe, já é um saco, imagina morar todo mundo junto ali do lado. Essa era a vida dele. Então, ele tinha 26 anos, ele... não era casado. Ele tá namorando quem? Não aparecia a namorada, não aparecia com quem ele estava namorando, não tinha dinheiro. E aí começa, você sabe como é que funciona, vocês sabem disso, né? Como é aqueles uns, mas esse menino, como é que é? O negócio já começou aquela fofoca toda. Sei, professor de piano, poeta, que legal, tal, começa aquela coisa toda. E ele não tinha essa coisa, aquela coisa com a família, aquela vida difícil, porque o pai dele tinha morrido em 17, aquela vida difícil pra caramba de família, vocês sabem disso. Todo mundo aqui que já a mãe encheu o saco, o pai encheu o saco, atinge. Imagina a tia, o tio, os primos, todo mundo ali sabendo da tua vida, comparando, aquela coisa toda. Aí ele estava com essa família e resolveu fazer o seguinte. Ele achou assim, ele estava duro, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas ele resolveu, sabe, porque de vez em quando a gente tem umas recaídas, resolveu fazer, tipo assim, juntar todo mundo, sabe, esse negócio vamos parar de brigar, né? Vamos parar, né? E aí ele conheceu o Vitor Brecheret, e o Vitor Brecheret tinha feito um Jesus Cristo no gesso, né? Um Jesus Cristo com dreadlock. Jesus Cristo com dreadlock já tá... Mas ele falou, mas tão lindo esse Jesus Cristo de dreadlock. Lindo. Aí resolveu fazer o seguinte. Fazer uma vaquinha na família, pegar um dinheiro de todo mundo, para passar do gesso para o bronze, aquele Jesus Cristo de dreadlock, e dar de presente para a família uma sexta-feira da paixão, sabe essa coisa, esse presente, sabe esse tipo de coisa? Quando você está com o espírito aberto. Sexta-feira da paixão, aquele Cristo. E o Cristo, vocês sabem, né? O bronze, ele protege imediatamente. Então, imagina, ficou um Cristo negro de dreadlock, que é mesmo, como Jesus Cristo é mesmo. Aí, no dia da sexta-feira da paixão, que todo mundo tinha dado aquele dinheiro contribuído, o Mário de Andrade foi levar o Cristinho de dread para dar de presente. Pôs na mesa, aquela coisa, rezaram um Pai Nosso, uma Ave Maria, aquelas coisas que vocês conhecem e tal, e abriram o Cristo. Quando abriu o Cristo, um Cristo africano mesmo, que nasceu lá no Egito, aquela coisa, não sabe do nome, um Cristo de dreadlock, preto, deu aquela comoção, e a tia dele virou e entregou o Mário de Andrade, que naquele tempo chamava Perdido. Atualmente a gente tem muitos temas, era que ele chamava Perdido. Perdido, você imagina o que era, né?
perdido. Entregou a sexualidade dele. Falou para a mãe dele, Maria Luísa, aí, sabe, Cristo lá, Sexta-feira da Paixão, a tia gritou, Maria Luísa, o teu filho é... Filha! Entregou para a mãe dele e deu aquele... Todo mundo já sabia, você sabe. Esse negócio dele esconder sexualidade não tem jeito. Todo mundo já sabe, entendeu? Ninguém é esse negócio. Ele escondia, mas não sabia. Todo mundo sabe, não tem esse negócio. Ele já sabe e tal. Mas ele tinha aquela coisa de achar que não sabia, tudo mais, mas aí entregou. Ele disse que ficou... Porque a mãe dele... Mãe é mãe, a gente sabe, mãe, a gente não quer contar para a mãe. A mãe a gente quer contar pela última vez, mas ela já sabia desde que a gente nasceu, né? A gente conta, mãe, olha, mãe, esse negócio que a senhora acha que eu não sou, tal. A mãe, ela já sabia, meu filho. Ela sabia, tal. Mas ele ficou assim com aquele coração na mão e deu nele aquela vontade de pegar, jogar uma bomba no meio da casa. Sabe assim, ele disse que assim, deu aquele negócio nele, que ele queria colocar uma bomba no... Ele estava estraçalhado por dentro, ele subiu para o quarto dele, que era um quarto que ficava ali naquele tempo ele morava ele morava no Lago do Paissandu, ele subiu para o quarto, chegou no quarto e estava tremendo, aquela coisa assim, aquele negócio que dá na gente, a gente fica tremendo, não sabia o que fazer, disse que ele viu assim escrito, ouviu os táxis, ouviu aquelas luzes da cidade, aquela coisa toda, e viu escrito assim, Pauliceia Desvairada. Diz que sentou na máquina de escrever e em uma semana tinha publicado um jorro que era esse monte de poemas. Por isso que foi um desabafo. Foi um desabafo. Foi aquele jorro que dá. Agora, assim, eu ouvindo o Pascoal aqui, não parece que ele estava no lugar, ouvindo tudo. Mas eu tava lá de novo. Agora, tem muito do que aconteceu, um pouco também do mito. Eu vou contar. Não, isso é contado por ele numa conferência chamada Movimento. Isso, ele conta no movimento modernista. Em parte, eu vou usar agora uma fala do Antônio Cândido. Quando ele queria contar exagerar alguma coisa, ele falava que era um parente da Gilda. Ele falava, como tem um parente da Gilda, fala com mentira e tudo. Então, aqui no caso, com mentira e tudo foi um pouco isso, entendeu? Mas é assim, quem conta um conto, aumenta um ponto, mas tem isso mesmo. A família ficou desesperada e chama de desvairismo. Claro que ele era um intelectual e essa questão do desvairismo não entra de graça. O prefácio interessantíssimo, ele vai explicar o que é a poética do desvairismo, da loucura, não é? Que era, afinal, eles eram chamados comumente pela rua, como as pessoas ofendem, mas não sabiam por trás o que tinha de concepção, não é? E esse Cristo de trancinhas que o Brecheret faz, de fato, as pessoas não se deram conta, não é, da família, que era uma cabeça de Cristo, e Cristo é judeu. Não é? Depois é que ele vai criar aí todo um caminho para uma outra... Mas ele é de origem judaica, e de origem judaica ele tinha as trancinhas aqui, nada, não era nada excepcional. Nasceu lá no deserto, lá do... Sim, mas a tradição dele é essa, né? As trancinhas não tem nada não tem nada demais. Mas acontece que o moralismo da época e a situação do próprio Mário vai levando a isso. Então essa cidade alucinada que ele canta, não é? Em Pauliceia Desvairada, mostrando esse dia a dia do urbano, era uma cidade ainda, eu estou dizendo conservadora e rural. São Paulo, até hoje, né, a gente ainda vê carrocinhas no meio da... Imagina naquela época, misturava. Tem um poema dele, Paisagem 4, que ele começa os caminhões rodando, as carroças rodando. Então, convivia-se com tudo, essa cidade industrial, mas assim, uma cidade ainda que dependia da economia cafeeira, não é? E tudo se passava por ela. Bom, esse índice de atualidade, ele vai trazer também no refrão da rua, no pregão. Não é? Tem um poema noturno, que é um poema maravilhoso, vale a pena ler devagar em casa, assim, com todo amor e carinho, porque ele é um poema riquíssimo, expressionista, um poema muito forte, em que ele põe a forma dialogada no meio do poema, não é? Porque não é só lírico, tem a forma dialogada também,
E ele põe um pregão de rua que era batata assada ao forno. Mas como é um imigrante que fala, fica batata assata ao forno, não é? E o Mário vai trazendo essas várias línguas, ele vai captando tudo isso, não é? Então é bom quando ele diz assim, esse berro, esse grito, ser incisivo na leitura. Tá. Maria Augusta, quando você fala para a gente que cidade que o Mário existia, e essa São Paulo, que São Paulo era essa, e essa São Paulo foi a São Paulo que o inspirou, né? São poemas que foram publicados depois da semana de 22, né? A Paulicéia Desvairada foi publicada depois da semana. Em depois. Julho, 20 de julho, publicação. A publicação. Mas foram escritos entre 20 e 21. Sim, mas eram poemas que já circulavam e que já influenciavam artistas e outros escritores também. Isso. Os amigos, ele leu em São Paulo, o Oswald ficou tão encantado que escreve um ensaio, escreve no jornal um artigo, aliás, chama o Meu Poeta Futurista para falar. E o Mário fica bravo, mas essas são histórias que vêm, não é? Aí ele vai para o Rio também, com um círculo de amigos no Rio de Janeiro, ele lê para todo mundo. Está isso na correspondência, tá gravado. E nesse texto que eu acho que valeria a pena também um dia, se vocês puderem, ler o movimento modernista, que é esse balanço que ele vai fazer do movimento 20 anos depois, colocando todas essas questões a respeito da Paulicéia Desvairada. Não é? Essa Paulicéia Desvairada, nesse noturno, não é? Que ele vai mostrar a sofisticação de São Paulo e também a pobreza de São Paulo. Não é? É o poeta andando na rua, perambulando, como se fosse numa noite quente, andando. Vocês vão sentindo esse movimento do poema. Não é? Para outro, ele vai levar a cara de São Paulo, dizendo, porque ele era amicíssimo do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade tinha um Cadillac, mas eles eram elite, não vamos pensar, não é? Não, era elite, só a elite podia se dar a esse luxo, não é? Na época. Apesar do Mário ser de uma elite mais decadente, financeiramente mais decadente, mas era elite. O avô dele foi presidente do Mato Grosso, não é? Não era, então, era uma elite da casa dele, financeiramente decadente, mas era gente muito rica. O Oswald tinha um Cadillac que era o único em São Paulo que tinha cinzeiro, segundo consta, não é? Você imagina. E ele punha todos os poetas, não é? Todos, 10, e eles iam ler versos no alto da Serra do Mar, isso contado pelo Mário de Andrade. Mas ele tem um poema que é assim: na Cadillac glauca da ilusão, passa Oswald de Andrade, mariscando gênios na multidão. Ele está mariscando os poetas, pegando os poetas para ler. Esse é um outro poema dele, não é? E tem um também em que ele vai trazer a presença, o automóvel, que aí era a novidade, o automóvel dirigido pelo imigrante, pelo filho do imigrante italiano, o imigrante que enriqueceu, porque tinha um imigrante que ficou pobre, que era pobre, continuou pobre, sendo explorado, mas tinha um imigrante que enriqueceu. E aí ele vai dizer, no outro poema, que passa, eu vou ver se eu pego esse pedacinho, só para levar, eu vou passando aqui, olha, tá vendo? Ele começa esse poema dizendo assim: laranja da China, desculpa, termina, está mais no final. Laranja da China, laranja da China, laranja da China. Abacate, cambucá e tangerina. Todo mundo vai associar aqui. Guardate aos aplausos do esfuziante clown, heróico sucessor da raceril dos bandeirantes, passa galhardo o filho de imigrante, loiramente domando um automóvel. Veja, se conseguir falar que está sendo dirigido por que um rapaz é loiro, ele não põe loiramente domando um automóvel, para domar naquela época. Então, vejam a palavra poética, como ela é usada, as metáforas, não é? O ritmo, a sonoridade, tudo isso é o que faz a beleza aqui de Paulicéia Desvairada. Sim, e aí quando a gente ouve essa obra tão vibrante e toca a gente fica pensando como ela foi recebida né, na época.
leitores mínimos. né? Como ela foi recebida? Pois é. Leitores eram 3 ou 4, tá certo? E só eles, entre eles, mais ou menos entre eles, as obras dos modernistas acabaram sendo descobertas na década de 60, 70, quando Antônio Cândido traz o modernismo para a universidade. Não se ensinava o modernismo na escola. Vocês não têm a minha idade, porque vocês não sabem isso. Mas não era ensinado. O modernismo era tratado como alguma coisa proibitiva, não é? Então, só depois é que a gente passa a conhecer, e com o livro do Mário da Silva Brito, que é publicado em 59, Antecedentes da Semana de Arte Moderna, em que ele vai contar também todo esse bastidor. É fundamental, tem algumas pessoas são fundamentais nessa empreitada. Mas eu acho que vale a pena a gente buscar aqui para que venham os outros poemas. Qual seria o próximo? O próximo seria o Paisagem número 3? Pode ser? Paisagem número 3? Paisagem. Chove, sorriu, uma garoa, cor de chumbo, muito triste, com tristemente novo. A casa Cosmos não tem impermeável de liquidação. Mas aqui, nesse lago do Arush, eu posso abrir o meu guarda-chuva paradoxal. Estilírico, plata e grindas, mar. Ali em frente, mar! Põe a máscara. Tens razão, minha loucura, tens razão. O rei de Tule jogou a taça ao mar. Os homens passam encharcados, os vultos curtos mancham o petit café. Os reflexos dos vultos curtos mancham o petit café. As bolas da normal esvoaçam entre os dedos da garoa. E se pusesse um verso de Crisvaldo no meu professor, de repente... Ai, Deus! Aris! Risca, eu subisse, homem! Um poema do Mário, né? Eu acho que eles foi publicado só em julho, né? Mas eles falaram em 20 anos. E falaram no Teatro Municipal. O Teatro Municipal de São Paulo, pô, como se diz assim, é o porta-retratos do agronegócio escravagista brasileiro. Eles pegaram o dinheiro que eles ganharam com a indenização da abolição da escravatura, um pedaço desse dinheiro, tipo assim, 1%, vamos fazer um teatro municipal para dar para essa cidade. Então eles fizeram. Então eu vejo que os modelos escolheram lá fazer no teatro a Semana da Arte Moderna, porque o teatro é o seguinte, entendeu? Eu entro aqui, né? As coisas ganham uma teatralidade, tem gente, abre a teatralidade, por isso que foi para o teatro. Hoje em dia seria a mesma coisa que botar fogo no Borba Gato, só que eles botaram fogo por dentro do teatro, porque a coisa aconteceu pelo teatro todo. E isso tudo estava inserido. Um dos motivos, a gente está lembrando hoje ainda, 100 anos da Semana da Arte Moderna, foi que essa elite escravagista que construiu esse teatro ficou muito puta da vida com o que aconteceu, esse tipo de coisa. E é um acontecimento que reverbera, veja você sai aí, você vai andar aqui, né? Pode ser que não conhece Mário de Andrade, não sabe nada da literatura, Semana de Arte Moderna, já ouviu falar nesse troço. Esse troço da cultura. E hoje que a gente está vendo a cultura sendo atacada da maneira como ela está sendo atacada, e ver o que uma atitude, um presidente que ataca a cultura desse jeito, ele ataca tudo, ele ataca toda a tradição indígena brasileira, toda a contribuição gigantesca, entendeu? Que o povo preto trouxe para essa terra maravilhosa, toda essa grande coisa, ele ataca isso de diferença, que é isso que é a cultura desse país, que ficou essa potência desse país que o amor tem da cultura, porque, por exemplo, sei lá, se não fosse a cultura, ainda a gente estava andando de quatro, se fosse a cultura, a gente não estava nem falando de justiça, de liberdade, porque essas coisas são coisas gestadas na cultura. É verdade. E foi esse choque gigante, que foi esse botafogo nesse Borba Gato que é
Borba Gato não, aquele bandeirante, esse Borba Gato bandeirante, que é o Teatro Municipal de São Paulo. Agora, o Mário, boa. Agora, o Mário é esse homem, esse intelectual, esse artista que está olhando para o Brasil e está olhando para as contribuições, para a nossa formação, está olhando e quer entender quem somos nós e a nossa identidade. Dentro da Pauliceia Desvairada, tem um termo, Maria Augusta, que eu queria que você explicasse para a gente, que acaba também estando em alguns poemas, que é o adjetivo arlequinal, né? Mas, e acaba que esse alecrim, a roupa do arlequim, também tá, de alguma forma, na capa, né? Então, essa figura do arlequim e esse arlequinal que a gente encontra em vários poemas, eu queria que você situasse a gente, para a gente entender o que é o arlequinal, que arlequim é esse que ele está sempre ali usando como símbolo para tentar falar de São Paulo. Isso, o arlequim, importante que você me pergunta, porque ele tem uma feição múltipla. A origem dele é na comédia dell'arte italiana, não é? É uma figura, o Arlequim e Pierrot disputavam a Colombina e tal. Então essa figura que transcendente, vamos dizer, culturalmente, ela vem para cá, para o texto do Mário, ela tem o traje todo fragmentado já, a vida fragmentada, a poesia fragmentária, não é? É um pouco essa síntese do que o Mário está buscando mostrar. E, ao mesmo tempo, que trazendo a erudição, a arte, não é? Uma tradição artística que vem da praça pública, do popular. Não é? A comédia dell'arte era uma expressão popular. O Mário, quando ele lembra que o Mário se colocou contra todo esse uso abusivo que faziam da cultura, essa não valorização do homem negro, do indígena, do imigrante italiano, de todos os outros imigrantes, da formação do brasileiro formado de muitas misturas, ele se impõe, ele percebe que isso é um problema de classe mesmo, essa exploração. E um poema dele chamado Ode ao Burguês é uma ode ao burguês. Veja o som como ele vai buscando, Ode ao Burguês. Ele é declamado na Semana de Arte Moderna. Então pensem no Teatro Municipal, vocês todos aqui vestidos de gala e vestidos da mais alto requinte, não é? Porque era qualquer um que podia entrar no Teatro Municipal. Ele falando para a própria elite, criticando a elite. Esse ódio ao burguês ele fala, eu critico o burguês níquel, o burguês que come purê de batata, e assim vai, não é? Então, é muito potente. Então, tem alguns poemas que são muito potentes, muito contundentes em relação à vida, ao mundo, mas tratados poeticamente. Ele não está fazendo aí um tratado de história, ele está trazendo a contundência da poesia para mostrar, reiterando, porque ele todo tempo vai falar o burguês, ele vai repetindo, não é? Se você quiser até ler um trechinho para a gente, da Ode ao Burguês, só para eu terminar, então, a questão dos losangos. Eu insulto o burguês. O burguês níquel. O burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva. O homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas. Os barões, lampiões. Os condes, zurros, que vivem dentro de mundos sem pulos e gerem sangues de alguns mil restratos para falarem as filhas da senhora falam francês e tocam brincadas com as unhas. Eu insulto o burguês funesco, indigesto, João Coicinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fora sol, choverá, mas a chuva dos rosais, o êxtase para as morte a gordura, morte a disposição cerebral, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tímore, morte firme ao Adriano. Ai, filho, que é do céu, sério, você não pode dar com dinheiro, mas não morrer. Come-te a ti mesmo, gelatina pasma, purê de batatas morais, cabelo nas ventas, carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares,
ódio ao sem desfalecimento, nem arrependimento, sempre internamente as mesmices convencionais. E mãos nas costas, é o combate. 2-2, primeira posição, marcha todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio vermelho, ódio cíclico, ódio sem perdão. Fora, fu! Fora, bom burguês! Fora, fu! Fora! Vamos fora! No Teatro Municipal bateram palmas? Vaiaram, jogaram papel, tudo. Foi uma fúria. Foi uma fúria. Pois é. Pois é, E é então. e Pauliceia Desvairada olha e aponta novamente para isso. Porque, se vocês veem, o título dessa obra aqui é Lirismo mais crítica mais arte igual a poesia. Que era uma fórmula de um poeta chamado Paul Dermet, que punha lirismo mais crítica igual a poesia. Aí o Mário corrige e falou, não, a equação está errada. A equação é lirismo puro, mais crítica, mais palavra, igual a poesia. Aqui eu troquei no título, pus mais arte, porque nós temos também os nossos artistas participando, como o Paim, não é? Então, ela foi pouco modificada, mas é a equação do Mário de Andrade. Porque a arte não é só o jogo e aparece, tem uma crítica atrás, não é? E isso é uma questão muito forte dos modernistas. Eles eram críticos, não é? É um nacionalismo crítico, não é a crítica, elogios ao Deus dará e pouco importa. Não, e isso para formar a palavra é pensada, ela é maturada depois do primeiro impulso, não é? Ele diminuiu uma porção, ele tinha uma porção de poemas e resumiu para isso. Então fica assim, lirismo, mais crítica, mais arte, igual a poesia. Mário de Andrade, que eu convido vocês todos a lerem, Pauliceia Desvairada. Muito obrigada por todos. Adriana. Muito obrigada, Maria Augusta. Foi assim um convite mesmo para a gente ler novamente Pauliceia, ou ler pela primeira vez Pauliceia Desvairada. E o livro aqui traz a possibilidade de a gente fazer outras conexões, a também apreciar obras de arte, a se ver remexido por tudo isso. Muito obrigado, Pascoal da Conceição. É bom demais, né? Falar Mário de Andrade? É bom. É. Porque ele dá uma azeitada no pensamento. Porque a gente às vezes engripa no pensamento. Fica pensando umas vezes engripado, fica preso. Aí dá uma... Fora! E aí dá tudo! Fora! E como a gente começou com um poema do Mário de Andrade, a gente tem que terminar com um poema de Mário de Andrade, não é? Que tá aqui, ó. Que tá aqui, que tá aí. E é Os Cortejos. Os cortejos. Serpentinas e extrementes a se desenrolar. Ele fala assim: horríveis cidades, vaidades e mais vaidades. Serpentinas e extrementes a se desenrolar. Esses homens de São Paulo, tão iguais e desiguais, quando vivem diante dos meus olhos, parecem uns facá. Falando dos homens de São Paulo. Pode ser? Tá bom. Amanhã às 5 da tarde, às 4 da tarde, vai ter uma outra mesa que são um grupo dos CIPs, que é o do CIP, que é uma mesa da amizade, que vai ser o professor Maurício, que fez um livro também tão bonito. Ele vai falar aqui às 4 da tarde amanhã. Que maravilha! Já que vocês estão aqui tão empenhados, vocês devem ter perguntas, né? Ninguém levantou quando a gente falou tchau! Quem tem questões? A gente tem aqui, olha, espaço para 2 perguntas. Ótimo. Não? Você só mandou um beijo. Boa noite a todos. Filma. Compromete. Olha que eu te comprometo também, hein, Pascoal.
Pascoal eu conheci na década de 80, namorando minha amiga Cristina. Eu posso comprometer. Já começou, entendeu? Já começou por aí, entendeu? Se é pra comprometer, já pisou na... Pronto. Ninguém me desafia, Pascoal. Pois é. Mas olha só, eu queria saber o seguinte: você tão lindamente sempre veste os seus personagens com uma capacidade fabulosa, fantástica. Eu tive a oportunidade de te ver fazendo vários personagens, mas eu queria saber como é que você vestiu Mário de Andrade, o que te levou a vestir Mário de Andrade, o que te deu esse start de Mário de Andrade sou eu. Ó, vou até falar aqui no microfone. Começa um pouco com a professora Maria Augusta falou aqui agora, porque a gente na escola não foi até o modernismo, a gente ia chegar no romantismo, no realismo, chegar no modernismo. Aí em 89 fui convidado para falar um poema do Mário de Andrade no centro da cidade. Eu sou ator, vai lá, gente, aqui, vou lá, falo o poema. Falei um poema do Mário de Andrade. Aí falei um poema no aniversário de São Paulo. Dali para frente, aconteceu lá em 92, lançaram uma nota de 500 mil cruzeiros. Aí, essa nota tinha a cara do Mário de Andrade. Aí o porteiro lá... O porteiro sabe como é que é? Folgado, né? Aí, seu Pascoal, aí no jornal, né? Não era eu, era o Mário de Andrade. Aí que eu vi que eu era parecido com o Mário de Andrade. A gente não sabe, né? Você vai saber que você é parecido com, sei lá... Pode dar nomes, sei lá... Henriqueta Lisboa, sei lá, você não sabe, você não tem essa ideia. Você é a cara da Henriqueta Lisboa, você parece com o Luiz Gama, você não tem essas fotos. Eu vou contar. Se você colocar Mário de Andrade na internet, aparece minha foto. Eu apareço mais do que o Mário de Andrade. E eu não sabia que eu era parecido com ele. Depois que eu fiquei sabendo, eu fui atrás, fiquei sabendo depois que eu tinha nascido no mesmo dia que ele. Ele nasceu no dia 9 de outubro, eu também nasci no dia 9 de outubro. E essas coincidências vão mexendo com a sua estrutura, mas... Quando eu trabalho no teatro, quando eu vou construir o personagem, que é a mesma coisa que a pesquisadora vai fazer, cada frase, cada palavra, cada acento, cada coisa, a gente não... Porque aquilo te para, sabe? Você vai falar um poema do Mário de Andrade, como é que nasceu esse poema? Porque o poema deve ter nascido de algum lugar, como é que ele fez? Então, isso é o trabalho do ator, da atriz, de quem faz teatro. É um trabalho que você faz o tempo todo. O que me jogou no Mário de Andrade foi o trabalho do teatro. Foi a minha contribuição para o teatro. Ou, às vezes as pessoas falam assim, o que você está fazendo? Aí eu falo assim, não estou fazendo nada, imagina, não estou fazendo nada. Saí de Papa pela rua de São Paulo hoje, Mário de Andrade, não estou fazendo nada. Estava lá na manifestação, estava de Mário de Andrade, estava pela educação de Mário de Andrade, estava lá a polícia foi lá nos estudantes, eu estava lá de Mário de Andrade. Pô, estou trabalhando de Mário de Andrade pra caramba, porque o espírito do personagem está em mim. Então, quando eu, aqui com Uma Hora Amor, estou aqui com vocês, na verdade é o resultado de um trabalho que já tem muito tempo. Eu estava falando para a Adriana no começo que em 2004, depois que eu fiz a minissérie, eu li um poema do Drummond de Andrade que chamava assim, Mário de Andrade desce aos infernos. E é uma coisa, tipo uma performance na minha vida, fazer o Mário de Andrade baixar nos nossos infernos. Porque no teatro, quando você baixa o personagem nos infernos, você baixa os personagens nos trópicos, você baixa os personagens nos infernos do teu corpo. Sabe, as dificuldades de falar, a dificuldade de pensar, os infernos do corpo, né? Então, descer o personagem nos infernos, no teatro, é descer o personagem nos teus infernos. Mas é descer também no teatro, descer no corpo, sabe? Essa relação. E eu achei que o poema do Drummond me dava uma performance assim por muitos anos. Hoje eu estou aqui, né, Papa do Mandanilo, mas fazendo o Mário de Andrade descer nos nossos infernos, nos meus infernos também, né? É isso aí. A gente agradece muito. Yeah! Não, e vocês sabem que ele nasceu no mesmo dia do Mário de Andrade, gente? Pois é, né? Jura, 9 de outubro. Exatamente. Descobri hoje e fiquei passada também, olha aí. Mas ele foi de 1893, eu 1953. Aí só veio a semelhança física, a inteligência não mandou. Porra, tanta coisa pra mandar. Mas tudo bem, agradeço. Sou parecido. Não, tem gente que até que fala um poema, Mário de Andrade. Me chama de, Mário de Andrade. Na verdade, me chama de Doutora Abobrinha disfarçado de Mário de Andrade, né? Então... Tem mais alguém para uma última pergunta? Temos uma última pergunta lá em cima. Ali, ó. Boa tarde. É um prazer ter vocês três aqui, podendo ver ao vivo.
Eu queria destinar minha pergunta para a professora. Eu sou aluno de letras da Unifesp e eu gostaria de saber que foi comentado sobre o ensaio, né, o movimento modernista do Mário, de 42, e o final desse ensaio sempre me chamou a atenção, que é quando ele faz uma crítica, né, bem madura, eu diria, para o próprio movimento de primeira geração, né, visando a segunda geração e até a terceira posterioridade. E eu queria perguntar para a senhora se a visão dele no final desse ensaio é uma visão de certa forma, renegar o que os modernistas de primeira fase fizeram e não visaram o social, alcançar a luta, né, a luta política, como o Mário diz, marchar com as multidões. Eu queria que a senhora comentasse um pouco se ele renegou as obras modernistas de primeira fase por não estarem marchando com as multidões, ou se isso seria só um aviso mesmo para as fases seguintes e tudo bem, o que foi feito. É isso. Isso é importante porque o próprio Mário de Andrade acha que o movimento modernista foi o que houve de mais importante naquele momento. O Oswald, num texto dele, vai dizer éramos burgueses mesmo, mas era o que dava para fazer, não é? Ele vai falar o boêmio é aquele que vai se revoltar naquele momento. Então, há uma crítica em relação ao que foi, o que deixou de ser, mas não desqualificando o modernismo. Claro que ele vai colocar ali naquele ensaio todos aqueles que saíram do caminho do modernismo, se desviaram, que foram, por exemplo, para o integralismo, não é? Então ele faz uma crítica contundente, ele salva uns poucos ali. E isso é importante ver, porque veja, o Mário está escrevendo isso em 42, 20 anos depois, em plena Guerra Mundial e em pleno Estado Novo, por massacrado aqui dentro, não é? Em São Paulo. E estava nascendo uma literatura nova que vai nascer no Brasil, que é uma literatura social, de cunho social, não é? Nós já temos um José Lins do Rego, temos o Graciliano Ramos e outros mais, né? Raquel de Queiroz. Era uma literatura já participativa, contundente, mostrando o Brasil como ele era, as suas mazelas. Mas o modernismo vai trazer isso, vai trazer essa possibilidade. E como ele é arlequinal mesmo, ele é desigual, ele é desmanchado, tal, mas tem ali as frutas maduras, o travo da fruta nova do mato, que quando ele termina Macunaíma, não é? Que tem esse sabor daquilo que é desconhecido. Então, é isso daí. É o desconhecido, mas ao mesmo tempo ele está, evidentemente, muito deprimido, não é? Nesse momento da vida, 2 anos depois, 3 anos depois, ele morre, né? Tá bom, é isso. Posso falar esse final aí desse parágrafo que ele lembrou? Só vou falar o parágrafo diz assim: eu penso que nós, os modernistas da Semana de Arte Moderna, não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. Nós atravessamos uma fase integralmente política da humanidade. Nunca, jamais, em tempo algum, nós fomos tão momentâneos como agora. E esse mesmo é o espírito da nossa época. Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto, que eu me causo, que vocês não fiquem assim, espiões da vida. Marchem com as multidões. Façam ou se recusem a fazer artes, ofícios, profissões, mas não fiquem apenas nisso. Espiões da vida. Marchem com as multidões. Aos espiões nunca foi necessária essa tal liberdade pela qual tanto se grita. Será que a liberdade é um sonho? Será que a liberdade não é um prêmio? A liberdade é uma sanção que há de vir. Muito obrigada a todas e a todos, a todes. Foi um prazer. E a gente terminou com Mário de Andrade. Marchem, então, agora. As multidões.